Tudo bem contigo? Olha eu de novo aqui. Hoje vai ser um vídeo talvez um pouco mais longo, eu imagino. Vamos ver, não vamos criar expectativa, né? Eu tô lendo o Velho e Novo Testamento, tá? Então eu fiz um vídeo passado sobre o Velho, sobre Salmos, e hoje eu quero falar um pouco sobre o Novo Testamento, mais precisamente ali do final de Marcos, que fala mais sobre o caminho em que Jesus foi preso, o caminho que ele foi crucificado, alguns pontos que eu entendi e que eu queria passar, que eu acho relevante, que eu achei relevante, e espero que faça sentido para ti. Bem, vamos começar, né? Meu nome é Yuri Goulart, não sou teólogo, sou um crente engatinhando na fé, mas que aparentemente recebeu um chamado para falar da palavra do Senhor aqui, tá? Não sou, como eu disse, talvez eu não seja, talvez não, eu não sou um cara etimológico, acho que não sei se existe essa palavra, mas que estuda a etimologia da palavra, que vai lá, enfim, e vai um pouco mais a fundo, mas teve uma que eu fui um pouquinho a fundo, não fui tanto, dei só uma enxadada, e eu queria falar aqui. Então, se você é estudioso, se você possivelmente é mais estudioso que eu, cara, me manda uma mensagem, vamos bater um papo. Quero muito aprender, quero muito ser mais vivo nisso que eu falo. Quero ser muito mais presente na vida de mais e mais pessoas. E espero que faça sentido o vídeo. Fechou? Vamos lá? Anotei algumas coisas aqui que dá pra gente bater um papo legal. A primeira dela, eu vou levantar um ponto aqui que é o seguinte. Jesus, quando estava sendo questionado com acusações falsas, se calou. Mas, quando foi questionado se ele era Cristo, imediatamente se posicionou e disse que sim. O que eu pensei disso aqui? O que eu trouxe para minha vida? Vão ter momentos que pessoas vão falar mal de você, vão falar inverdades de você. E não faz sentido nenhum você ficar debatendo, querendo se defender de algo que você sabe que não é verdade, que não é o seu propósito, que não é a sua vida. Pra que você vai perder tempo? Sendo que aquelas pessoas, talvez elas já julgaram na cabeça dela de que você está fazendo mal, de que você fez mal, e não vai fazer nenhum sentido se você colocar a sua opinião aqui ou não. Para elas, independente do que você falar, independente do que você fizer, eles já te julgaram. Mas, quando te chamam da sua verdade, quando lutam com a sua essência, quando falam do seu caráter, daquilo que você veio ao mundo realmente para fazer, aí sim você se posiciona. Aí sim você vai falar, opa, peraí. Isso que você está falando realmente eu sou. Que foi o que Cristo falou, que foi Jesus falou. Você é Cristo, filho e filho de Deus? Falava o sacerdote, se eu não me engano. Ele falou, sim, eu sou. E ele prolonga, ele fala um pouco mais e diz que eles iriam ver Jesus sentado à direita de Deus quando ele tivesse feito a sua ressurreição. E continuando aqui, não podemos negar que somos filhos do Senhor, com medo de julgamento, e esse é o nosso propósito aqui na Terra. E além disso, isso aqui que a gente está fazendo, que eu estou fazendo, é o meu propósito. Ele fala, vou até ler para vocês, lá no final, em Marcos, ele fala o seguinte, ó. Apareceu, tá, nanana. Quem crer e for batizado, aqui ó, e disse-lhes, isso Jesus quando ele apareceu para os 11, tá, para os 11 discípulos, ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, tá lá em Marcos 16:16. Continuando, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão mãos sobre os enfermos e sararão. E assim Jesus ascendeu aos céus. Então quando vierem te questionar do momento em que você aceitar Cristo,
Do momento em que esse for o seu papel. Lá em Mateus 24,14, que é o que, a gente prega, é a nossa filosofia de vida da Reino, que é pregar o evangelho para todas as nações e assim virar o fim. Esse é o nosso propósito como cristão. Isso é o que a gente tem que fazer, é o que está escrito. Então quando vierem te crucificar, quando vierem te julgar, quando vierem falar mal de ti, falar, mas você é o cristão que segue... Sim, eu sou. Eu sou esse cara. Eu sou esse cara que prega o evangelho. Eu sou esse cara que fala bem da sua família. Eu sou esse cara que exalta o seu primeiro ministério, que é a sua família. Eu sou esse cara que segue a Jesus. Eu sou esse cara. Talvez não seja perfeito e a gente não vai ser perfeito, mas eu sou esse cara. E assim eu quero que você seja essa pessoa. Tá bom? Cara, aí eu trouxe aqui, ó, um outro ponto que talvez a gente entre numa discussão e se eu me perder, depois você manda aí e a gente vai batendo um papo. Fechou? O que eu fiquei... Teve um pregador que falou, e aí eu fiquei com isso na cabeça, que é sobre Barrabás. A etimologia ali de Barrabás. Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu dei só uma enxadada pra ver? Então o que acontece? Barrabás, significa, acho que em hebraico, é filho de, e Aba, pai. Então Barrabás tá falando filho do pai. E aí eu fiquei pensando isso e aí eu fui atrás para entender um pouco melhor sobre isso, tá? E aí tem algumas linhas teológicas que trazem. Uma que eu achei interessante é que Barrabás, eu até escrevi isso, que a gente pode interpretar que ele era o pecado do povo, algo carnal, imediato, e Cristo a salvação. Ou seja, quando o povo escolhe por Barrabás, o povo escolhe pelo pecado. O povo, ele entende que aquele cara que está ali representa o pecado, aquilo que ele fez, como uma salvação do povo. Porque assim, ó, Barrabás, por algumas linhas, fala que ele era não um salvador, mas ele era um motineiro, um cara que fazia motim para voltar o que era o judaísmo, alguma coisa assim. E aí ele foi, e nesse motim, ele matou uma pessoa e ele foi preso por homicídio. E aí o povo entende que Barrabás era mais santo do que Jesus. E aí eu posso... como que eu traduzo isso? Beleza, eu tenho um pecado, algo carnal, algo mais imediato que vai me dar uma salvação. Cara, eu vou escolher esse cara, traz esse cara de novo pro meu povo, que esse cara vai continuar lutando os meus interesses. E aí eu tenho do outro lado Jesus, o santo, que foi preso injustamente, tudo que ele fez, não fez nada fora da lei, sendo crucificado, claro, seguindo um propósito, seguindo um chamado, seguindo aquilo que Deus quis que ele viesse, que é restaurar Deus conosco, com o povo, com gentios e judeus, enfim. Isso me pegou, sabe? Eu falei, caraca, olha que louco, não é só um cara que o povo soltou, não, ele é muito mais profundo do que isso, sabe? E é tema da gente refletir. O quanto que a gente não tá querendo um remédio, algo imediato, algo que tá ali na prateleira, eu pego e deu e eu tô bem, esse remédio ele vai me sarar disso e tá tudo certo. E às vezes é algo muito mais profundo que você precisa investigar e que você precisa de um pouco mais de atenção para isso, sabe? Então isso me pegou e fez eu escrever aqui. Dito isso, tem uma outra linha aqui que é assim, ó. Tava falando de Pilatos, tá? De Pôncio Pilatos. E aí, de novo, tem umas linhas teológicas, tem até uma... Eu não lembro onde que é, cara. Acho que é o gnosticismo, enfim. Que meio que santificou Pôncio Pilatos. Que tirou a responsabilidade dele e da sua esposa, que lá em Mateus fala que a sua esposa veio pra ele e falou, ó, se eu fosse você eu não falava desse cara, eu tive um sonho com ele e ele me questionou pelo sonho, ele me admoestou pelo sonho. Então, e aí eu quis trazer isso. Então, quando chegar a decisão entre Jesus e sua vida, o que você vai escolher? Imagina assim, ó, claro que você tem o seu livre-arbítrio, mas a partir do momento que eu tô nessa encruzilhada, eu tenho minha vida com todos os meus prazeres carnais, tá tudo bem aqui, eu vou seguindo, tá tudo certo, e aqui eu tenho Cristo,
que é uma vida simples, porém cheia de renúncias. É uma vida simples, mas ela não é simplória. Outra coisa que a gente tem que deixar muito claro, a gente não pode deixar que seja simplória a divindade do Senhor nessa terra. A gente não pode deixar que a atividade que ele veio, aquilo que ele veio fazer aqui nesse mundo, seja de maneira simplória. O evangelho, ele é simples de você seguir, mas ele não pode ser simplório, de jeito algum. A divindade de Cristo, a divindade de Deus, ela não pode ser simplória. E aí esse meu questionamento vai ser igual a Pilatos, que preferiu preferiu não ir contra o povo, mesmo sentindo em seu coração que Jesus era inocente? Ou seja, você está sentindo, cara, que o caminho certo é Jesus, mas eu não vou porque os meus amigos, os meus colegas, a multidão, o todo, cara, não deixa eu ir. Eu vou ser mal falado, eu vou ser julgado. E aí entra um pouco atrás que a gente falou sobre isso. Será que eu estou deixando, ao invés de eu viver uma vida, seguir o meu propósito, que Jesus deixa escrito isso para nós, eu estou deixando que uma vida terrena me leve por medo de julgamento terreno do povo, que às vezes nem são os meus amigos, que são só o povo? Então faz a gente refletir um pouco sobre esse momento em que Pilatos viveu, sabe? E o que eu quero disso aqui, ó? Quando a gente está cego com as nossas verdades, com aquilo que a gente entende que é certo, com aquilo que a gente, com o nosso ego, com aquilo que vem inflando dentro de nós, a gente acaba por não compreender o todo. A gente acaba por não olhar para o todo. E o todo eu olho muito para Cristo, sabe? Será que realmente essa é a minha verdade? Será que o que eu estou fazendo isso eu me policio? Falei no outro vídeo, eu me policio bastante. Será que realmente eu estou vivendo algo que Cristo quer que eu viva? Será que o que eu estou fazendo vai de encontro com o que Deus quer, com o que Jesus quer que eu viva? Será que o propósito que Ele nos deixou aqui eu estou fazendo? Então esse é o motivo até dos nossos vídeos aqui. E aí a multidão pedia para crucificar Jesus por conta da aclamação da maioria. Ou seja, de novo, Pilatos deixou de levar pela maioria. Por um medo politicamente, por um medo do que iriam falar dele. Por um medo do que as pessoas, os sacerdotes, o rei, iria falar dele naquela época. E o que eu quero desse questionamento? Eu quero que você se torne uma pessoa pensante realmente. Eu não quero que você se leve pela multidão. Eu não quero que você se deixe levar pela maioria. Se você estiver aqui pela maioria, que seja algo que você pensou, que você decidiu e que está de encontro com aquilo que você pensou. Que está de encontro com aquilo que faz sentido para você. Não que os outros têm que te dizer e que você tem que seguir. E isso vale para um todo, cara, da sua vida. Isso vale para o seu relacionamento. Isso vale para como que você... E o relacionamento é que eu posso dizer com seus amigos, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Não deixe a maioria ditar aquilo que você tem que fazer. O que é para você fazer. Então pense, se torne uma pessoa pensante, vai ler, vai estudar, vai entender aquilo que você está falando para você não seguir na manada. Beleza? A outra coisa aqui que eu escrevi é sobre o número 3, que eu fico pensando, cara, tudo é 3 assim, ó. Aí eu fui atrás e de novo, tem linhas que falam, o 3 significa trindade, faz sentido, Deus Pai, Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Os 3, Pedro, João, Tiago, as 3 horas, que na hora terceira em que Jesus foi morto, 33, a idade em que Jesus foi morto, sabe? Tem esses números que fez eu questionar, assim como o 7 também, o 7 tem bastante referência na Bíblia. Enfim, era só isso aqui que eu queria trazer, tá? A outra coisa
A cegueira, eu escrevi isso também, tá? A cegueira dos sacerdotes, a inveja, o medo de perder o posto, zombavam de Jesus. O que eles diziam? Ah, você salvou os outros, se diz filho de Deus, mas não consegue se salvar. Cara, isso só me mostra a compaixão e o amor de Cristo por nós. Porque assim, ó, vamos pensar racionalmente, tu acha que realmente ele não poderia? Ele questionou, ele perguntou para Deus, pô, se for da vontade dele, que livra ele desse cara, porque ele estava com medo e ele mostra a humanidade do Senhor. E aqui, cara, a compaixão e o amor, porque ele, cara, não, eu prefiro realmente seguir aquilo e eu rasgar o véu do templo, onde eu quero que não tenha mais essa diferença, eu quero resgatar o amor de Deus com o povo. Então sim, eu vou pro sacrifício e eu não vou me salvar. Entende? O amor e a compaixão do Senhor por nós é magnífico isso, cara, é divino. Então é de se pensar também, né? É de começar a se questionar sobre alguns pontos que você vem fazendo, que a gente vem fazendo. Enfim. E aí, cara, aí esse outro ponto é quando eu não tinha me ligado, tá? Por isso que eu tô falando que eu sou um cristão recente, engateando na fé. Eu não tinha me ligado mesmo, hoje que eu fui atrás. Quando Jesus fala, acho que lá em João, acho que em Mateus também, alguma coisa assim, acho que Mateus fala, Lucas fala também, que ele pode destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Cara, ele tá falando da ressurreição dele. Que mais adiante fala, quando ele morreu, o véu do templo rasgou de alto a baixo, se rasgou ao meio de alto a baixo. Ou seja, no Velho Testamento tinha o templo, né? Onde ficava a arca e um véu espesso que separava do restante da população, do restante dos judeus. E aqui só entrava um sacerdote uma vez por ano, salvo engano. O que Deus fez? O que Jesus fez? Eu tô indo, eu sou o sacrifício, eu sou o cordeiro, eu sou o sacrifício onde eu vou rasgar esse véu. Eu vou te separar, eu não quero mais essa separação entre Deus e o povo, onde eu serei o sacrifício vivo, onde eu vou fazer essa junção, onde eu vou resgatar essa como é que eu vou te dizer? Essa amizade de Deus com o povo perante Jesus. Olha que legal. Então o templo que ele está dizendo, eu estou destruindo esse templo, onde tinha essa separação, e eu estou reconstruindo com a minha ressurreição, que foram 3 dias. Olha que legal. Então pra mim isso me pegou. Eu não tinha me ligado, tá? Não tinha me ligado, eu já tinha escutado algumas coisas, mas eu não tinha me ligado a ponto de estudar isso. Então eu achei bem interessante e profundo assim. A outra coisa é, não tem como, isso aqui a gente falou, não tem como tratarmos a divindade de Cristo de maneira simplória, né? Então o que Jesus fez aqui por nós, ela não pode ser leviana, ser tratado de maneira, ele veio e deu, não. O que ele fez de novo, o evangelho é simples, mas a divindade de Cristo não é simplória, de jeito maneira. Isso aqui é legal, cara. O último, pra gente encerrar, que eu fiquei tocado, é que o primeiro missionário da Boa Nova, depois que Jesus teve a sua ressurreição, Maria Madalena foi a primeira que recebeu a palavra de Cristo. Imagina para aquela época onde não podia ser uma mulher, né, uma mensageira, enfim. E Jesus fala para Maria Madalena, aquela que ele expulsou 7 demônios, e que fala que teve uma vida de fé e amor inabalável a Cristo. Então ele vai lá de maneira genuína, de maneira talvez para recompensar ela desse amor. Jesus diz, agora você vai lá e você vai ser a mensageira, a minha primeira mensageira das boas novas, vai lá e avisa os 11 sobre a minha ressurreição. Isso é legal. Isso é bem legal pra gente entender que Cristo, além de ser divino, ele uma humanidade, uma inteligência, uma perspicaz, que a gente precisa levar isso pra nossa vida. Tá bem? É isso, eu falei, esse vídeo ficou um pouco mais longo,
Mas espero que tenha sido relevante, espero que tenha sido pelo menos um insight na sua vida para você olhar para si mesmo e entender que Cristo é a sua salvação. Que Cristo é o que está te faltando. Que Cristo é aquele, sabe aquele sentimento, fala, putz, tá faltando alguma coisa, eu tô tão cheio de amor pela minha família, eu tô tão cheio, eu tô tão bem nos meus negócios, mas tá faltando alguma coisa, tá faltando, é Cristo. Então se você não aceitou a Jesus como seu salvador, eu aconselho fortemente que você aceite. E tenho certeza que a sua vida vai ser diferente. Vai ser diferente. Não vai ser talvez mais fácil, mas mais leve, mais gostosa, eu tenho certeza que vai ser. Tá bem? Fico por aqui e até o próximo. Valeu.